É o que eu vou fazer. Então, bom dia a todos, a todas. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Eu sou Jacques Schwartzstein, sou jornalista e cofundador do Pacto Brasil Sem Pobreza. Temos aqui presentes no nosso estúdio virtual Eloá Fassarella, economista, analista de dados sênior da Open Social, o professor Ricardo Paes de Barros, que dispensa maiores apresentações. Temos também jornalistas, não sei exatamente quem já está aqui, mas temos aqui uma série de jornalistas que confirmaram presença: Marcileia Gombata, do Valor Econômico, Anaís Fernandes, do Valor Econômico, Cássia Almeida, do Globo, Cristiane Barbieri, do Estado de São Paulo, Pedro Bial, da TV Globo, Renata Ribeiro, da TV Globo, e alguém da TV Cultura. Uma rápida apresentação. O que temos aqui hoje, portanto, não é uma live normal, mas é uma coletiva virtual de imprensa para o lançamento do nosso painel. Uma rápida apresentação do Pacto Brasil Sem Pobreza, que é um movimento de pessoas, indivíduos que não se conformam com o fato de que, após 200 anos de independência e 135 anos de república, um país rico como o nosso não tenha conseguido pôr um fim definitivo às piores formas de pobreza que afetam aproximadamente 1/4 da nossa população. Nós queremos um país do qual possamos nos orgulhar e queremos poder nos orgulhar de nós mesmos, o que fica difícil quando vivemos ao lado de tanta gente imersa em situações tão dramáticas quanto essas que conhecemos. Nós falamos de pobreza absoluta, ou seja, daquela pobreza que não resulta da comparação da situação de alguém com a situação de um outro alguém. Falamos daquela pobreza que é reconhecida de imediato como tal, na linguagem do dia a dia fala-se em miséria. Nós aqui falamos em pobreza absoluta e multidimensional. O nosso esforço de qualificar e quantificar a pobreza multidimensional vem da constatação de que as linhas de pobreza extrema e de pobreza que utilizamos normalmente para medir a miséria em nosso país são importantes, mas não fornecem informação suficiente, útil ao planejamento e operacionalização de políticas públicas efetivas e sustentadas de enfrentamento das piores formas de pobreza. Nossa esperança é de que o painel, devidamente utilizado, atualizado e aprimorado, possa contribuir para o planejamento e o desenho de políticas públicas, para o direcionamento de recursos aos territórios mais vulneráveis, para a participação da sociedade nos esforços de enfrentamento da pobreza, para a articulação de políticas públicas setoriais e para a cooperação intermunicipal. Antes de passar a palavra para o professor Ricardo Paes de Barros, que juntamente com Samuel Franco, da Open Social, teve a generosidade de nos acolher, de acreditar na ideia, e, a partir daí, orientou e supervisionou solidariamente a estruturação do nosso painel de indicadores municipais de pobreza. Proponho assistir a um vídeo teaser produzido por André Chiavassa, Vitor Pereira, e contando com a preciosa narração de Cristina Aragão, que em 1 minuto esse vídeo faz uma apresentação sucinta do nosso trabalho. Depois do vídeo, vamos passar a palavra para o professor Ricardo Paes de Barros. Podemos ver o vídeo? Pobreza é bem mais do que falta de dinheiro. É um fenômeno complexo, tem muitas dimensões. Para superar a pobreza, o Brasil precisa de um outro olhar. Um olhar que dê conta de toda a complexidade do problema. Foi daí que nasceu a ideia de criarmos uma ferramenta que poderá ser útil aos gestores públicos e a todos que pensam as políticas públicas de enfrentamento da miséria. O painel de indicadores da pobreza multidimensional. Estruturado pela Open Social, sob a orientação do professor Ricardo Paes de Barros, esse painel apresenta uma imagem abrangente das diferentes dimensões da pobreza, tal qual ela se apresenta nos mais de 5.500 municípios brasileiros. O painel é de livre acesso. Está na internet para quem quiser usar. O endereço é brasilsempobreza.org. Um Brasil sem pobreza? Nós achamos que dá para fazer.
Muito obrigado. Professor Ricardo Paz de Barros, a palavra é toda sua. Mais uma vez, o nosso agradecimento por estar aqui conosco hoje. Bom, primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Agradecer ao Jacques e toda a equipe do Pacto por me convidar a participar do Pacto, que para mim é um gigantesco orgulho, e poder trabalhar junto com vocês e com a Open Social no desenvolvimento desse painel. Né? Eu acho que do que o Jacques já colocou e do que aparece nesse curto vídeo, eu acho que fica claro que estamos todos comprometidos com a superação da pobreza absoluta. Na verdade, esse é um dos princípios fundamentais, um dos objetivos fundamentais da sociedade brasileira, segundo o próprio 3º artigo, item 3 da nossa Constituição Federal. Quer dizer, lá diz com toda clareza que a superação da pobreza é um dos objetivos fundamentais da sociedade brasileira. Bom, como dizia o ilustre Lord Kelvin, grande cientista e físico britânico, né? O cara que descobriu que existe uma temperatura mínima abaixo da qual você não pode ir, né? O famoso menos 273,15 graus centígrados, que é o 0 Kelvin. Ele tinha uma frase muito célebre, que eu gosto de repetir o tempo todo, que ele dizia o seguinte: aquilo que você não mede, você não pode saber se melhorou. Meio óbvio, mas é uma coisa que muitas vezes a gente se esquece. Ou seja, nós não podemos tentar superar a pobreza sem ser capaz de medir a pobreza. A gente sabe que, tipicamente, na maior parte das vezes, a gente fica medindo a pobreza pela insuficiência de renda. A gente sabe que essa é uma medida meio tosca da pobreza, a gente sabe que a pobreza se manifesta em diversas dimensões que não é possível de ser reduzida à insuficiência de renda, mas, algumas vezes, a insuficiência de renda é um bom indicador, às vezes não é um bom indicador, mas a medida mais utilizada mundialmente e tradicionalmente é a insuficiência de renda, mas a gente acha que a gente tem que ir além. A gente tem que realmente medir a pobreza da forma multidimensional como ela é. Aí a pergunta fica: o que é a pobreza, então? Quer dizer, se não é insuficiência de renda, o que é a pobreza? Eu acho que, e aí nada impede que diferentes usuários do painel tenham visões diferentes, a minha visão é de que, e compartilhado acho que com muita gente, é de que a pobreza é o não cumprimento, a falta de acesso a qualquer direito social. Ou seja, existe uma coisa conhecida de todos, mas que devia ser muito mais conhecida de todos, que são os direitos sociais, estabelecidos, por exemplo, no artigo 6º da nossa Constituição, ou bastante presente no Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Lá está muito claro, pelo menos em termos genéricos, quais são os direitos sociais. Os direitos sociais é algo que a gente tem que garantir a todos. Então, na medida em que alguém tem um desses direitos sociais violados, a gente chama isso de pobreza, né? Então, uma lista desses direitos aparece no nosso artigo 6º da Constituição, como eu já mencionei, né? O que o painel tenta fazer? O painel, no fundo, tenta medir qual a porcentagem de brasileiros e brasileiras que, em algum lugar do Brasil, tem os seus direitos, tem algum dos seus direitos sociais violados. E é muito importante, né,
é muito importante a gente não só... o painel caminha muito nessa direção da gente fugir da ideia de que a gente tem, sei lá, 15% da população com fome e 15% da população com o direito à habitação adequada violado. A gente tem 15% e 15%. Mas o mais importante é a gente saber se esse 15% é o mesmo 15%. Porque se você tiver 2 direitos sociais violados, é muito mais preocupante do que se você tiver 15% com um e 15% com outro direito violado. Então, é muito importante a gente saber também se esses 15% que estão tendo direitos violados moram na mesma comunidade, naquela comunidade que tem 15% do direito à habitação violado e 15% do direito a uma alimentação adequada violada. Numa cidade, pode ser que seja 15% e 15%, mas estejam em áreas diferentes, ou no estado ou no Brasil, em áreas diferentes. Daí a importância da gente reconhecer que os direitos sociais são das pessoas. E, portanto, na nossa medida de pobreza, quanto mais a gente se aproxima das pessoas, mais perto a gente vai estar de medir aquilo que realmente importa. No desenho atual, nós estamos, e isso aqui é possível disponibilizar para todos, nós estamos ao nível do município. Nós gostaríamos de avançar e chegar no nível da comunidade dentro do município, somente os municípios maiores. Né? Então, vocês vão perceber que a gente não está a nível de Estado, a nível de Brasil, a gente está a nível local, tentando aproximar, ver que a violação de um certo direito ela ocorre num certo local e ocorre ao mesmo tempo que um outro direito está sendo violado naquele mesmo local. Então, a importância de localizar aonde os direitos estão sendo violados. A questão que fica é, será que a gente consegue medir a violação dos direitos sociais? E aí eu queria voltar a uma frase atribuída ao Einstein, que eu acho que o Einstein nunca falou essa frase, porque é um pouco contra o próprio raciocínio dele, mas é usado o tempo todo como se tivesse sido dita pelo Einstein. É uma frase que tem 2 componentes. O primeiro, a parte, que eu acho que todos nós concordamos, é que o Einstein diz que nós medimos, nem tudo que a gente mede importa. Realmente é verdade, a gente mede um monte de coisa que não é tão importante assim, certamente. E eu acho que todo mundo concorda com ele. A segunda frase dele é bem discutível. E eu acho que ele nunca disse. E é bem importante para a gente aqui. Ele diz o seguinte: tem coisas que importam que não podem ser medidas. Eu acho que o Einstein não diria isso, porque isso ele está comprometendo todas as gerações futuras. Ele está dizendo que tem coisa que importa que nunca ninguém vai conseguir medir. Eu acho que isso não é muito no estilo Einstein, que deixou tantas perguntas relevantes para as futuras gerações responderem. Eu acho que ele poderia dizer que tem muita coisa que importa que a gente ainda não está medindo. Concordamos com ele. Que não poderá ser medida, acho demais. Espero que essa frase esteja errada. Acho que não foi o Einstein que disse isso, porque eu acho que cada vez mais a gente tem mais capacidade de medir violações de direitos. Se os direitos sociais são relevantes, como diz o Kelvin, nós temos que medir a violação dos direitos sociais, porque só assim a gente vai saber que a gente está melhorando. O que é o painel? É uma tentativa de medir essas violações. O painel está pronto? Não. Por quê? Porque tem muitos aspectos dos direitos sociais que a gente ainda não tem boas medidas, principalmente medidas locais, que é o que realmente importa para a gente. Tem a sua importância saber qual é a violação a nível Brasil, mas o que a gente realmente quer saber é onde essas violações estão ocorrendo, quem está sofrendo com essas violações. E por isso a gente precisa dessa informação municipalizada
eventualmente traduzida a nível de comunidade. Logo, o painel está pronto? Não, não está. Eu acho que o painel devia ter assim, uma frase que eu acho que pertence ao Epcot Center da Disney. No Epcot Center da Disney, se eu me recordo, a última vez que eu fui com o meu filho lá, que faz muito tempo, dizia que aquilo tinha sido construído para nunca ficar pronto. Eu acho que essa é exatamente a ideia desse painel. Esse painel foi construído para só ficar pronto o dia que todos os direitos sociais forem mensuráveis e garantidos para todos. Na hora que a gente zerar o painel, todo mundo tem. Na hora que a gente conseguir medir todos os direitos sociais e todo mundo tiver acesso a todos os direitos sociais, aí a gente não vai precisar mais do painel, porque o painel vai ter zerado em tudo. Como diz o Kelvin, depois que a gente zerou, a gente não precisa medir mais, porque a gente precisa medir para saber se a gente está melhorando. A gente já acabou com o problema, a gente não precisa medir mais, né? Então, eu acho que essa é a ideia, de um painel dinâmico, que vai se melhorando ao longo do tempo e que tem um norte muito claro. Está o mais próximo possível das pessoas, das comunidades, e está o mais abrangente possível dos direitos sociais. Pode ser que os direitos sociais, pode ser que seja possível agregar os direitos sociais num indicador sintético. Pode ser, o que significa agregar num indicador sintético? Significa, no fundo, dar pesos para diversos direitos sociais. Pode ser que seja possível. Eu acho que o painel não está discutindo se é possível ou não é possível. Só tem que o painel está preocupado o seguinte: eu só vou ficar quieto quando todos os direitos sociais de todas as pessoas forem atendidos. Então, eu não estou muito preocupado em agregar esses direitos. Eu quero saber se ainda tem alguém com algum direito social violado. E, portanto, esse painel ele não faz nenhuma tentativa de dar pesos ou agregar os direitos sociais, em certo sentido, como um índice de desenvolvimento faz, que agrega as diversas dimensões num indicador sintético. Não é o objetivo desse painel, um indicador sintético, porque o que a gente quer é garantir que todos tenham acesso a todos os direitos sociais. Só aí nós vamos ficar quietos. Então, em suma, essa é um pouco a minha visão aqui da importância desse painel, que é a nossa tentativa dinâmica e que vai depender muito da colaboração dos nossos usuários de construir uma medida no estilo Kelvin, de medir a prevalência de direitos sociais violados, e a gente quer que esse painel cresça em termos da... Hoje ele tem 30 indicadores, a gente quer que ele cresça no número de indicadores, a gente quer que ele cresça, hoje tem 7 dimensões, acho que a gente quer que ele cresça no número de dimensões e no número de indicadores, sem perder a sua natureza local, cada vez mais local, e sem perder essa aderência à garantia dos direitos sociais. Muito obrigado. Perfeito, nós aqui agradecemos o Ricardo. Que maravilha, estou agora sem eco, espero que estejam me ouvindo. Que bom. Ufa. Perfeito, essa foi uma introdução que explica um pouco a lógica e o porquê do nosso painel. E agora queria passar para a Eloá, que coordenou, lá na Open Social, coordenou os trabalhos de estruturação do painel, sob a supervisão do Samuel Franco, para que ela nos mostre o painel, como é que ele funciona, enfim, que seja a nossa guia nesse passeio. E depois vamos abrir para perguntas de quem tiver perguntas a fazer. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa iniciativa e de poder compartilhar com vocês, como o PB trouxe, essa primeira aproximação de um objetivo que é disponibilizar uma ferramenta pública
com uma gama de indicadores municipais que possibilitem uma análise qualitativa da pobreza multidimensional no Brasil e que possibilite a identificação de fragilidades, sinalize prioridades e oriente políticas. Então, com isso em vista, eu acho que vale mesmo ressaltar que esse painel ele deve ser vivo e deve estar em constante evolução. O meu objetivo aqui hoje com vocês é de apresentar o painel. Então, eu vou pedir que o painel seja colocado aqui na tela, por favor. E sensibilizar o público sobre os potenciais de uso dessa ferramenta, que é um insumo importante para a análise. O painel, ele apresenta hoje 30 indicadores, como o PB falou, organizados em 7 dimensões, que são trabalho e renda, segurança, habitação, nutrição, saúde, educação e assistência. E ele está organizado em 3 segmentos de análise: a visão territorial, a posição relativa do município e a tela de série histórica. Nós vamos começar mostrando a visão territorial. Aqui nessa tela, a gente tem na parte superior um menu que traz diversos seletores que possibilitam a decisão de qual dimensão a gente vai explorar de indicadores, a seleção do indicador para análise e do ano da informação, além de possibilitar a seleção de recortes regionais de região, UF e de microrregião imediata, de acordo com a necessidade de análise do usuário. A visualização principal dessa tela é um mapa interativo que apresenta os municípios coloridos de acordo com o resultado no indicador que for selecionado para análise. No exercício que a gente está propondo hoje, o indicador apresentado é a distorção idade-série dos anos finais do ensino fundamental. A escala do azul mais escuro para a cor mais clara representa do maior para o menor resultado nesse indicador. Então, nesse sentido, as áreas que estão em azul mais escuro no mapa, elas apresentam os maiores percentuais de distorção idade-série nos anos finais do ensino fundamental. Ou seja, são os maiores percentuais de alunos com 2 anos ou mais acima da idade esperada para o ano que eles estão matriculados. Essa descrição sobre o indicador é apresentada na parte inferior da tela como uma nota. Além disso, essa tela traz uma tabela ao lado que apresenta o município, o valor do indicador no município e um ranking dos municípios nesse indicador. Esse ranking ele pode ser recalculado de acordo com os recortes regionais que forem selecionados. Então, se a gente selecionar uma região específica, por exemplo, a região norte, o ranking ele é recalculado considerando somente os municípios que fazem parte dessa região. Em relação ao mapa, esse novo recorte gera uma adequação da legenda de valor e as cores passam a representar novos valores, considerando sempre o maior e o menor resultado daquele recorte. Então, se no Brasil, enquanto no Brasil a menor taxa de distorção era 0, de distorção idade-série era 0, e a maior era de 71%, no norte a menor taxa é de 9,41 e a maior de 68,33. Ainda a gente pode afunilar a análise e acessar uma visão por UF ou por microrregião. E ao passar o mouse por cima do município, a gente tem a informação do valor do indicador, da posição no ranking que ele ocupa dentro desse recorte regional e a informação e identificação da UF e do próprio município. Se a gente limpar todas as seleções que a gente fez, a gente tem essas informações ainda, mas considerando todos os municípios do Brasil. Retornando para a tela inicial, agora a gente vai entrar numa segunda forma de análise, que é a posição relativa do município. Nessa tela, a nossa visualização principal é uma visualização gráfica composta por diversos elementos. Cada raio dela representa um indicador.
E aqui são dispostos os 30 indicadores que compõem a plataforma hoje. Os indicadores estão organizados de acordo com o seu tema específico, então o nome do indicador é precedido com uma sigla que representa o tema, e aqui do lado da visualização a gente tem a legenda para essas siglas. Então, aqui estão todos os de trabalho e renda, como TR, segurança, como SG, assim sucessivamente, até a gente passar pelos 30 indicadores. Nesse gráfico, cada bolinha dessas representa a posição relativa do município em relação aos demais municípios do Brasil. E os municípios considerados para esse cálculo também respeitam os recortes territoriais que podem ser feitos aqui em cima. Ao selecionar um novo recorte, o cálculo é refeito considerando apenas os municípios que fazem parte da região ou da UF ou da microrregião selecionada de acordo com o município. Quanto mais próximo da extremidade, a posição relativa do município em relação aos demais é pior, ela representa um pior desempenho. E quanto mais perto do centro, melhor o desempenho. Por exemplo, se a gente passar o mouse em cima da bolinha, a gente tem a informação tanto do indicador quanto da posição relativa. Aqui 100%. Então, quanto mais próximo de 100%, pior é a posição relativa do município naquele indicador, e quanto mais próxima de zero, melhor. Outro elemento visual que ajuda na análise são as faixas de cores. A faixa vermelha representa a posição relativa de 100 a 70%, a amarela de 70 a 40% e a verde de 40 a 0. De novo, ressaltando que quanto mais perto do centro, melhor é a posição relativa. O objetivo dessa tela é de possibilitar uma análise abrangente do desempenho do município em todos os indicadores. E ao apresentar os indicadores organizados pelas dimensões, possibilita que, visualizando as dimensões agrupadas, a gente tenha noção de quais são aquelas com desempenho relativo mais fragilizado para o município. Além disso, o recorte territorial permite que as análises sejam feitas regionalmente. E ainda, a partir dessa tela, a gente pode acessar um resultado geral dos indicadores como uma proposta de complementação da análise. Nessa visualização, a gente tem todos os indicadores disponíveis na plataforma para o município selecionado para análise. Eles estão agrupados pelas dimensões propostas e toda a série histórica é apresentada desde 2010 até o ano mais recente daquele indicador. E agora, para finalizar a apresentação do painel, a gente vai acessar a tela de série histórica. Essa tela, nessa tela a gente tem um gráfico de linha, que é responsável por apresentar o indicador selecionado ao longo do tempo. Essa visualização, ela permite que a gente observe a tendência do indicador no município e, além disso, possibilita comparar a evolução de diferentes municípios, fazendo uma seleção múltipla de municípios para análise. A gente pode pesquisar um novo município na seleção aqui ao lado, e aqui estarão todos os municípios, e selecionando o novo, ele é adicionado na série de dados do gráfico. Ao passar o mouse sobre a série de gráficos, a gente tem a informação do município e o resultado do indicador para os municípios. Além disso, nessa tela a gente também tem a apresentação da nota sobre o indicador, que explica tanto o indicador quanto a fonte de dados e a produção dela. Mas, além dessa nota de indicador, o painel ele vai ser acompanhado de uma documentação que será disponibilizada para acesso do público usuário em geral do painel, assim como a base de dados que vai ser disponibilizada para que os indicadores sejam explorados. Eu finalizo a minha apresentação assim. A gente espera muito que essa apresentação das possibilidades a partir da ferramenta tenha despertado o interesse de vocês, porque o objetivo dela só vai ser alcançado a partir da disseminação e do uso, com o intuito de identificar fragilidades e sinalizar prioridades para os esforços de combate à pobreza multidimensional no Brasil. Ao final da live, todos terão a oportunidade de explorar o painel.
acessando o site do Pacto Brasil Sem Pobreza. E a gente espera que vocês escolham seu município, a região de interesse e façam suas análises, porque aqui existem no mínimo 5.570 possibilidades de análises que podem orientar as discussões para que a gente alcance um Brasil sem pobreza. Obrigada pela atenção. Obrigado, Eloá. Imagino que possa haver perguntas, tanto ao professor Ricardo Paes de Barros quanto a Eloá sobre o próprio painel, talvez também a mim. Então, vamos abrir agora para as perguntas. Nós estamos dentro do tempo previsto. E temos aqui uma pergunta da Anaís Fernandes, do Valor. Ela até poderia fazer a pergunta pessoalmente, se ela estiver no estúdio. A pergunta dela para Ricardo Paes de Barros ou para Eloá, ou para Ricardo Paes de Barros, ou para mim, é difícil dizer aqui, eu vou até tentar responder, com que periodicidade os dados do painel serão atualizados? Eu vou tentar adiantar aqui, a pergunta aqui aparece para Eloá. Então, Eloá, o que você acha? A intenção, a disponibilização de dados são de dados anuais. A gente tem um indicador que ele é a partir do censo, então a periodicidade de 10 em 10 anos, mas a nossa expectativa é de atualizar ele anualmente, de acordo com a disponibilidade das informações. Perfeito. E então, Anaís, além dessa nossa vontade de atualizar o painel anualmente, é possível também pensar em ampliar o painel, como o professor Ricardo Paes de Barros disse, a partir das demandas que recebermos, ou das parcerias que fecharmos, por exemplo, com a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, ou com o CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Ou seja, fazer desse painel realmente um organismo vivo que vá dando respostas e recebendo insumos. Acho que temos mais perguntas. Sim, Renata, por favor, Renata. Oi, boa tarde. Renata Ribeiro, do Globo. Bom dia. Bom dia a todos, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Acompanho bastante o trabalho do Ricardo Paes de Barros nesse monitoramento da pobreza. Minha pergunta é para ele. Eu queria saber, assim, extrapolar um pouquinho a questão técnica do indicador e perguntar em que momento que a gente está, assim, tentar falar de uma forma menos técnica, por que a gente está vendo o aumento da pobreza, mesmo com os auxílios que o governo tem dado para essas famílias? Por que a gente está vendo um aumento, um aprofundamento tão grande da miséria, da pobreza no país? Será que a gente conseguiria explicar isso de uma forma simples? Como é que eu faço para deixar só? Eu acho que a tua pergunta é central, quer dizer, eu acho que a gente podia fazer uma reunião só sobre a tua pergunta, tá? Quer dizer, o que está, quer dizer, sem entrar, vamos dizer, nas causas mais profundas do problema, o que a gente sabe é que o país, na verdade, o país de 2004 a 2014, o Brasil, ele cresceu reduzindo desigualdade. Atualmente, nós estamos voltando a crescer, aumentando a desigualdade. Então, o que está acontecendo atualmente com o Brasil é uma coisa que, para a pobreza, é muito ruim, onde a gente tem a locomotiva da economia brasileira começando a decolar ou caminhando, né, com boas perspectivas, mas o vagãozinho, onde estão os pobres, completamente desconectado dessa locomotiva, ou seja, nós estamos caminhando para uma prosperidade não compartilhada. Ou seja, nós vamos ter prosperidade, nós estamos mais no caminho de ter prosperidade do que de não ter prosperidade, mas nós estamos absolutamente no caminho de não ter uma prosperidade compartilhada.
E o nosso grande erro de política social é que, de repente, tem dois direitos sociais que são muito importantes: o direito social a uma renda mínima e o direito social ao trabalho. E a gente está adotando uma estratégia que, em certa medida, não tem muito futuro, não tem muito dinamismo, que é tentar resolver o problema puramente com uma transferência de renda. Na verdade, a gente tem que resolver o problema da pobreza de uma maneira multissetorial e, em particular, garantindo o direito ao trabalho. E o grande problema hoje no Brasil é que a vasta maioria dos nossos pobres, que historicamente eram pobres trabalhadores, que ganhavam pouco, eram pobres porque ganhavam pouco, mas trabalhavam muito. Atualmente, os nossos pobres não estão conseguindo trabalhar. Então, eles não estão conseguindo se inserir nessa nova economia brasileira. Ou seja, as estratégias de sobrevivência dos nossos pobres, elas foram destruídas pela pandemia, pela recessão, e os nossos pobres não estão conseguindo se reinserir no mundo do trabalho, e isso é bastante preocupante. E por mais que a gente transfira renda, que é uma coisa muito boa, a gente transferir renda para os mais pobres, mas não vai resolver o problema da dificuldade de inserção deles no mundo do trabalho. A gente precisa de programas poderosos de inserção produtiva, né? Nada muito novo para o Brasil, porque o programa Brasil Sem Miséria, um dos grandes pilares do programa Brasil Sem Miséria era a tentativa de fazer a inserção produtiva. A gente truncou esse processo de inserção produtiva, então a gente tem que retomar isso. Então, o futuro do Brasil, se o Brasil quer pegar esse vagãozinho com os pobres, extremamente pobres em particular, e conectar ele com a locomotiva brasileira e fazer com que eles compartilhem da prosperidade brasileira, nós vamos ter que trabalhar bastante em assegurar aos mais pobres apoio, oportunidades para que eles possam se inserir produtivamente. E, obviamente, complementar isso com generosas transferências de renda, de tal maneira que, enquanto ele não consegue retornar ao mundo do trabalho, ele tenha uma renda mínima garantida, e essa renda mínima garantida também vai ajudá-lo a se inserir no mundo do trabalho, porque para você se inserir no mundo do trabalho, você não pode estar passando fome, você tem que ter dinheiro para pegar um ônibus, etc. Então, a transferência de renda ajuda tanto para aliviar a pobreza, como para dar condições de tal maneira que você aproveite as oportunidades que possam aparecer, né? Então, nosso erro, eu acho que atual da política pública é dar pouca atenção à inclusão produtiva dos mais pobres e centrar, talvez, demasiadamente ou apenas a sua atenção nas transferências de renda. Você está no mudo, Renata. Desculpa. Muito obrigada pela resposta. Só uma pergunta: quando você diz que as estratégias de sobrevivência desses pobres e mais pobres deixaram de ser eficientes, ou eles perderam as estratégias de sobrevivência com pandemia e recessão, o que exatamente o senhor quer dizer? Porque a gente tem visto isso, eu saio na rua para entrevistar, são pessoas no semáforo, pessoas que tinham... É bem o que você costuma dizer, o que o senhor costuma dizer. Eu sempre fui pobre, eu sempre fechei as contas com muita dificuldade, mas agora eu não estou conseguindo, assim, o básico do básico, assim, não sei se eu vou ter comida quando eu voltar para casa hoje. Como que isso se perdeu? Qual estratégia de sobrevivência você fala exatamente? Então, eu acho que a gente se distanciou dos pobres. A gente nunca teve um cadastro único tão desatualizado, a gente nunca deu tão pouca importância para a abordagem, a conversa com as famílias pobres, a presença, a
a centralidade, por exemplo, de um centro de referência da assistência social numa comunidade pobre, ou seja, o Estado se distanciou da população pobre, então a gente sabe muito menos hoje o que realmente aflige o pobre a nível individual, né? A gente pode saber estatisticamente, mas não a nível personalizado do que a gente sabia antes. Então, é difícil, cada pobre, a estratégia de sobrevivência de cada pobre foi afetada de uma maneira diferente. Então, a gente precisa, na verdade, identificar essas pessoas, chegar junto com elas, conversar, trabalhar junto com elas, apoiá-las e com serviços resolutivos e promover a saída delas, a superação da pobreza dessas pessoas. Mas eu acho que, de uma maneira sem grandes informações sobre essa população, a esse nível de detalhe, eu diria que durante a recessão e com a pandemia, muito daquelas estratégias de sobrevivência das pessoas mais pobres, que as famílias até costumavam demandar parte desses serviços, que as empresas até demandavam parte desses serviços, né? Serviços domésticos ou serviços de limpeza nas empresas e etc., que eram muito ineficientes, mas que a gente contratava esses serviços, porque era uma tradição nossa de ter esses serviços, mesmo pouco eficientes, contratados. Com a recessão e com a pandemia, na verdade, a gente parou de demandar esses serviços e, de repente, a gente parou, olhou e falou assim, a gente não precisa desses serviços. Então, na verdade, talvez a recessão com a pandemia mostrou que muito daquilo que os mais pobres faziam não é essencial à nossa economia. O que tem um lado bom, ok, não é essencial, a gente não precisa disso, a gente pode poupar recursos com isso. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essas pessoas que faziam alguma coisa que não é tão essencial assim para a nossa economia e que tinha um valor adicionado muito baixo e identificar que novas ocupações, que nova formação essas pessoas precisam ter para elas se encaixarem na nossa economia, que, em certo sentido, ficou mais moderna, de uma maneira produtiva e de tal maneira que ela possa participar dessa prosperidade. Caso contrário, nós vamos excluí-las plenamente dessa nova fase do país. Né? Só para a gente ter uma ideia, cerca de 90% dos mais pobres, né, dos 5% mais pobres em São Paulo, né, se eu pegar São Paulo, pegar os 5% mais pobres, eu tenho 1 milhão de pessoas querendo trabalhar. Dessas pessoas, eu tenho cerca de 10% conseguindo trabalho. 90% ou está procurando trabalho e não está conseguindo. Todos estão querendo trabalhar. 1 milhão querendo trabalhar. 90% não encontra trabalho ou desistiu de procurar porque está desencorajado, porque percebeu que não vai encontrar, ou está trabalhando, mas está trabalhando um número de horas muito aquém do que ele gostaria de trabalhar, que é o que a gente chama de subemprego. Né? Isso aflige 90% dos trabalhadores nas famílias 5%, uns 5% mais pobre em São Paulo. Isso quer dizer uma fantástica crise de conexão com o mercado de trabalho, com o mundo do trabalho para essas pessoas, que a única maneira de tratar isso é cuidar de cada uma individualmente, de tal maneira que você vai ter um plano de reinserção para cada uma, e para cada uma você vai trabalhar nas competências dela e nas possibilidades de inserção no mundo do trabalho dela. A gente vai ter que fazer um trabalho individualizado, personalizado e intersetorial para ela
conseguir sair, o que coloca um desafio grande para a política social brasileira, mas eu acho que a gente está em condições de enfrentar esse desafio se a gente assim quiser fazer. Tá bom. Muito obrigada, Ricardo. A última pergunta só, eu não sei se eu estou enfim, tomando só para minha palavra, eu queria saber o seguinte, nessa primeiro indicador, no lançamento do indicador, qual que é a principal conclusão assim, que vocês tiveram? Não precisa ser só para o Ricardo. Qual que vocês diriam que é central? Qual será a conclusão desse monitor? Me permite, Ricardo, rapidinho? Pode falar. Tá. Renata, realmente eu acho que nós ainda não temos conclusões, não é? E possivelmente, enfim, as conclusões são difíceis de tirar. O que nós estamos proporcionando aos diferentes atores sociais é uma imagem da situação de cada município, para que os diferentes atores possam se orientar. Agora, o painel permite também, sim, análises dos municípios onde as coisas estão melhor. O painel ajuda a produzir análises que permitam entender por quê e como é que isso aconteceu, para tentar repassar isso para outros municípios. Mas, a rigor, no momento, eu diria que o painel não tem essa ambição de chegar a conclusões, além daquela de que a gente vê de que é muito grande o número de municípios onde muitos direitos garantidos pela Constituição não são respeitados. O que, para complementar um pouco a fala do professor Ricardo de agora há pouco, é admirável a ideia do acompanhamento individual das pessoas que vivem na pobreza, porque nós somos muito exigentes, por exemplo, em matéria de tecnologia, queremos tecnologia de ponta, queremos 5G, queremos do bom e do melhor, e temos que ser muito ambiciosos também no enfrentamento da pobreza, começando a trabalhar com essa ideia de um acompanhamento individual. O que nós dizemos é que a inserção econômica das famílias que precisam conquistar a sua mobilidade social, ela depende naturalmente de formação e de emprego, enfim, de oportunidades de produzir, mas sabemos também que entre os desalentados estão muitos daqueles que são desalentados não simplesmente porque não encontram trabalho, mas porque a vida é tão dura com eles que eles dificilmente encontram a energia para se tornarem, para fazer valer a sua produtividade e a sua criatividade. Eles precisam de mais saúde, eles precisam de uma moradia que abrigue minimamente, eles precisam de um ambiente salubre, porque vivendo na situação de pobreza absoluta em que muitos vivem, fica realmente muito difícil, por assim dizer, ir à luta. E é um pouco isso que a gente estava querendo encarar e enfrentar com o painel. Eu sei que eu não respondi muito bem a sua pergunta, mas eu senti necessidade de dizer isso. Respondeu sim, foi ótimo. Obrigada, viu? Obrigada, gente, pelas respostas. Obrigado a você, Renata. Eu acho que tem perguntas do público. Confere. Nós atrasamos 5 minutos no início e ainda temos aqui 10 minutos. Tem aqui uma pergunta da Márcia, que pede uma fala do professor Ricardo Paz de Barros sobre indicadores sintéticos. Eu falo? Sim, pode falar. Não, eu acho que a construção quer dizer, se você, por exemplo, quiser ordenar, por exemplo, se você quiser descobrir no teu estado quais são os municípios com maior grau de vulnerabilidade, vai ser natural que você queira, provavelmente, agregar as diversas dimensões da pobreza num indicador sintético, né? Então, para diversas
desculpa, para diversas utilidades de alocação, principalmente de alocação de recursos, pode ser que você, como acontece com o IDH, você pegar os municípios que têm maior ou menor índice de desenvolvimento humano, seja muito útil, né? E eu acho que a gente não tem nada contra o uso desse painel nessa direção, né? Agora, a gente não está fazendo nesse painel nenhuma tentativa de fazer essa agregação, porque da mesma maneira que essa agregação tem a sua utilidade, ela tem implicitamente um tremendo juízo de valor. Você vai dar pesos a diferentes direitos sociais, que, obviamente, tem um juízo de valor aí por trás nesses pesos. Além de ter um juízo de valor por trás da escolha desses pesos, na hora que você pondera as coisas, você, vamos dizer, se você der peso igual para duas coisas, você está dizendo que ter um pouco menos de uma para ter um pouco mais da outra, você está balanceando, né? Então, o que, em certo sentido, o que você está dizendo é que ter uma habitação, né? Um pouco na linha do que o Jackson acabou de colocar. Se você tiver uma habitação um pouco pior, mas tiver uma alimentação um pouco melhor, essas duas coisas entram, se compensam e você teria o mesmo nível de pobreza. Obviamente que aí você tem um juízo de valor importante, dizendo que uma piora de alguma quantidade na habitação compensa uma melhora na nutrição, né? Então, embora a construção do indicador sintético requeira hipóteses desse tipo, implícita ou explicitamente, e que o indicador sintético tem grande utilidade, principalmente na distribuição de recursos, eu acho que na hora de você resolver os problemas, o indicador sintético acaba ofuscando mais qual é o problema que você tem para resolver. Você pode ter dois municípios com o mesmo indicador sintético, onde num município, às vezes o mesmo indicador sintético de habitação, só tem que num município o problema é resíduos sólidos e no outro município o problema é a qualidade da água ou a disponibilidade de água. Então, você ter o indicador sintético tem a sua utilidade. Nós não tentamos fazer isso nesse painel, em particular porque a gente acha que a gente quer explicitar a natureza multidimensional e deixar ela visível na hora que você for desenhar a tua atuação, porque aí você vai saber não só que aquele município é vulnerável, mas você vai saber que ele é vulnerável em quê, né? Mas sem com isso querer dizer que não seria possível, certamente é possível criar um indicador sintético, inclusive com 7 dimensões, a partir desse painel. Acho que a gente encoraja que outras pessoas construam esses indicadores sintéticos. Acho até que a gente pode, uma vez alguém construindo isso, incorporar com a devida referência ao painel, mas não é o nosso objetivo tentar trabalhar nessa difícil ponderação de violações de direitos. Para a gente violar um direito é uma coisa tão sensível que a gente, embora a gente entenda que, no fundo, existem pesos que a gente dá a esses direitos, né? A gente gostaria de ver os direitos sendo violados separadamente e visivelmente. Por isso a gente não foca tanto na construção do indicador sintético. Ok, obrigado, Ricardo, mais uma vez. Nós temos aqui no estúdio ainda conosco
Entre os jornalistas temos Tatiana Costa, Anaís Fernandes, Cássia Almeida, tem alguém do Jornal da Cultura, que eu não consigo identificar pelo nome, e a Renata Ribeiro, que fez as suas perguntas, também está conosco. A gente queria agradecer imensamente pela presença e estimular para que tragam as suas perguntas. Nós ainda temos alguns minutos. Então, se houver perguntas, podemos respondê-las. Se não for o caso, vamos para o encerramento, com alguns agradecimentos de praxe. Vamos fechar, então. Você quer dizer mais alguma coisa, Eloá? Ricardo? Obrigada, Jacques. Ricardo, alguma palavra final? Não, só bom dia a todos. Jacques, de novo, obrigado aí pelo convite, a oportunidade de poder trabalhar contigo e trabalhar aí no Pacto, e dizer a todos aí que eu estou à disposição para a gente pensar mais nesse problema aí de superação da pobreza, e bom dia a todos aí. Obrigado. Que bom, nós temos aqui enfim, já temos entidades muito interessadas em trabalhar com o painel, o Instituto de Estudos e Pesquisas de Fortalecimento da Democracia de Pernambuco, que reúne nomes como Cristóvão Buarque, Sérgio Buarque, Jorge Jatobá, e outros cientistas sociais e gente com muita experiência de gestão, que estão muito interessados e vão se servir do painel para produzir análises e continuar a caminhar nesse sentido que nós colocamos aqui, de enfrentamento da pobreza absoluta, das formas mais severas de pobreza, com absoluta prioridade no nosso país, tentando abrir novos caminhos, novas maneiras de fazer isso. Estamos também conversando já com o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, buscando uma cooperação, ou seja, o painel ele é uma ferramenta, ele não é o fim, ele é o começo. O começo não, também não é o começo, porque já estamos há 2 anos nisso, mas ele é um passo super importante na nossa caminhada. E, portanto, vamos fechar aqui. Eu queria agradecer imensamente a Dani Almeida, André Chiavassa, Vitor Lopes, que é o pessoal da técnica. Nós tivemos algumas dificuldades, mas é uma operação complicada mesmo, e nós estamos aprendendo, mas eu espero que tenha sido de proveito a todos. Agradeço mais uma vez pela presença e bom dia. Até a próxima. Fechamos.